texto. Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu, Senhor, que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor Deus. O verdadeiro sentido da vida. Essa leitura nos faz enxergar o quadro, obrigado, em que nos encontramos atualmente como igreja, e por que não dizer como crentes em Cristo Jesus. Lamentavelmente, hoje, a igreja tem se apresentado de forma abaixo das expectativas de Deus. Eu, você, provavelmente também estejamos nesse mesmo quadro. E a maior necessidade desses dias tem sido a priorização de Deus na nossa vida, e que Ele possa trazer sobre nós um real avivamento. Hoje pela manhã, bem cedo, ouvindo uma pregação de um pastor de renome da Igreja Assembleia de Deus, eu também fiquei estarrecido, porque aquele pastor afirmou verdades que nós já sabemos, e ele então disse isso publicamente, que já não se vê mais batismo com o Espírito Santo no meio da igreja, como acontecia alguns tempos atrás.
para um pastor de Assembleia de Deus, uma igreja conhecida por um mover sobrenatural do Espírito, uma igreja avivada, nos estarrece. Na verdade, queridos, o que nós percebemos é o estado geral que a igreja se encontra, não só no Brasil, mas em todas as nações. A igreja não tem mais tido as manifestações da glória e do poder de Deus no seio dela. Não se vê mais milagres sendo operados durante o culto. Não se vê mais, da mesma forma, pessoas como a pastora estava citando, que foram batizadas com o Espírito Santo, receberam dons espirituais, dons de profecia, serem usadas em profecia durante um culto. Não se vê mais as manifestações e a operacionalização dos dons que Deus disponibilizou para a sua igreja. Não se vê mais, lamentavelmente, crentes ganhando pessoas para Cristo Jesus. Qual a razão por isso? Qual o motivo? Há poucos dias atrás, nós pregamos a esse respeito. Por que que a glória de Deus não tem se manifestado? Por que que a presença de Deus não tem se manifestado tão poderosamente no seio da igreja, durante o culto, como já aconteceu em muitas outras ocasiões no passado? Porque, na verdade, queridos, nós temos dado prioridades a outras coisas e não a Deus. Temos priorizado nosso trabalho, nossos afazeres, temos priorizado bens, aquisição de bens, temos priorizado tantas outras coisas que nos têm distanciado da presença de Deus. Mas Deus está requerendo o primeiro lugar nas nossas vidas. Está requerendo, e com todo direito, o primeiro lugar na igreja. Está reivindicando que a sua igreja, que Ele mesmo deu a vida dele para nos reconciliar para com Deus, volte aos primeiros caminhos. Volte às veredas antigas. E eu creio que sempre quando acontece um derramar do Espírito de Deus, vidas são transformadas, pessoas são mudadas, pessoas que antes, como esse episódio de um homem que é capaz de assaltar friamente, outros que são capazes de matar cruelmente, sejam convencidos e convertidos ao Senhor e deixem a vida de criminalidade. Só o poder de Deus pode fazer isso. Só o poder de Deus para mudar o estado da nossa cidade, do estado do Rio de Janeiro e do nosso país. Eu não sei você, mas a maioria das pessoas que eu conheço estão passando por um tremendo aperto financeiro. Pode ser que o seu caso seja diferente. Pode ser que você esteja muito bem. Mas há uma grande e forte crise financeira
no mundo, no Brasil, e nós temos sido alcançados por essa crise. Mas o Senhor, da mesma forma, tem demonstrado o seu poder sobrenatural. E para aqueles que são seus servos, suas servas, são leais, fiéis a Ele, obedientes, e se submetem a Deus, Ele não permite que praga nenhuma chegue na nossa casa. Ele não permite que sejamos objetos de um escárnio por forças malignas. Ele nos livra. Deus também não permite que a sua igreja, e nós estamos sujeitos a isso, mesmo e apesar de estarmos vivendo um momento de forte crise econômica, Ele demonstra o poder dele sobrenatural e supre todas as necessidades do seu povo. Avivamento, queridos, implica em ver o mundo, em ver as coisas não pela tua ótica, mas na ótica de Deus. E Deus, quando Ele vê a humanidade, Ele vê e Ele conhece a grande necessidade de que as pessoas se voltem para Ele, se convertam dos seus maus caminhos, se arrependam e tenham o perdão dos seus pecados. E, lamentavelmente, parece que algumas pessoas pensam que o que elas estão fazendo, como elas estão agindo, isso Deus não vai me punir, porque Deus sabe que eu não estou fazendo isso com maldade no meu coração, mas lamentavelmente Deus requer que nós nos convertamos dos nossos pecados. E eu quero dizer para você que não estou falando de pecado de adultério, não estou falando de pecado de roubo, não estou falando de crimes, eu estou falando de pequenas coisas, que são as pequenas raposinhas que têm destruído a nossa vinha. Nós precisamos também fazermos uma reflexão diária das nossas atitudes, dos nossos procedimentos, porque certamente, querido, nós temos pecado contra o Senhor. Em todo lugar, eu acredito que há pessoas que estão clamando, ansiando intensamente por algo novo na vida, algo novo no meio da igreja. Eu confesso a vocês que eu já estou cansado e farto de tantos ritos que nós temos feito. Já estou cansado e farto de cultos programáticos. Faz o programa, tem que seguir o programa, e se o Espírito de Deus quiser mudar de alguma forma, eu tenho que seguir o programa. Espírito, me perdoe, mas temos um programa para seguir. Não é isso que Deus quer para a sua igreja. Ele é Senhor da sua igreja. Ele é dono da sua igreja. Essa igreja aqui, o proprietário dela se chama Jesus Cristo. O pastor dessa igreja se chama Jesus Cristo. Ele faz como Ele quer.
E o Espírito dele está no nosso meio, ainda. E ele é Deus. O Espírito de Deus é Deus e está no nosso meio. Ele faz do jeito que ele quiser. É preciso que você lembre-se que avivamento não resolve os nossos problemas cotidianos no sentido daquilo que diz respeito às questões humanas e naturais. Ou seja, temos vivido por problemas de relacionamentos, problemas críticos, problemas difíceis de serem resolvidos, mas avivamento, quando ele vem, ele nos dá condições de superarmos as nossas dificuldades. Nós vamos continuar tendo dificuldades, problemas, mas quando eu estou cheio do Espírito de Deus, eu tenho forças para enfrentar as dificuldades e para superar os obstáculos em nome do Senhor Jesus Cristo. A ideia básica de avivamento é sempre o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. No despertar de um avivamento, vem a plenitude de vida em Cristo Jesus, o transbordar do amor de Deus, vem o poder de Deus no nosso meio. Homens e mulheres são trazidos novamente à vida. O profeta Ezequiel, ele viu isso. Um monte de ossos, sem vida, sem espírito, mas o Senhor disse a ele: Ezequiel, olhe bem para esses ossos, porque eu vou te dizer algo. Eu tenho o poder de trazer vida. Olhe bem, Ezequiel. O Senhor está dizendo para você também nessa noite, você que está vivendo um problema difícil no seu dia a dia, o Senhor está nos dizendo: vocês estão vendo as dificuldades desses dias? Vocês estão vendo que o mundo está em crise? Estamos, Senhor. Vocês estão vendo o estado da minha igreja? Lamentável, Senhor. Mas preste bem atenção. Antes que venha o grande dia do Senhor, Deus tem o poder de fazer uma transformação poderosa sobre a face da terra. E o Senhor disse na sua palavra que antes que venha o grande dia dele, ele iria derramar do seu Espírito sem medida sobre a face da terra. Quando o Espírito de Deus vem na sua plenitude, a primeira coisa que acontece, transformação de vida, conversão genuína. A segunda coisa é que nós somos tomados por uma unção de novidade, de uma nova vida na presença do Senhor. Tudo se faz novo. Uma nova dimensão de fé, propósitos, e os pecadores são tocados profundamente no seu interior
e levado a um arrependimento genuíno diante do Senhor. Eu creio que o Senhor está por realizar algo tão grande que não se surpreendam se de repente nós estivermos aqui como essa noite e o Espírito de Deus tomar alguém aqui dentro e essa pessoa espontaneamente, voluntariamente começar a confessar os seus pecados, a se arrepender publicamente dos seus pecados e dizer: Senhor, eu quero me render a Ti. Eu tenho para mim, queridos, que é esse tipo de avivamento que Deus quer levar você a conhecer. Quando o Espírito de Deus tem a primazia na nossa vida e nos leva a nos quebrantarmos diante do Senhor. E o ingrediente principal para um avivamento é quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Eu quero que você nesse instante curve sua cabeça e possa colocar-se diante do Senhor. Que o Espírito de Deus possa levá-lo a reconhecer as suas faltas, as suas iniquidades, seus pecados, a fim de que você receba a cura nesta noite, a fim de que os seus pecados sejam perdoados através do sangue do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz claramente: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se você resistir e não confessar, não há perdão para aqueles que não se arrependem e não confessam. Só há perdão liberado da parte de Deus para aquelas pessoas que se arrependem e confessam, Senhor, os seus pecados. Se você, minha irmã, meu irmão, nesse momento, está sendo levado pelo Espírito Santo de Deus a um convencimento de que você necessita receber perdão de Deus, cura do seu interior, eu quero lhe convidar a você a colocar-se de pé aí mesmo onde você se encontra. Somente as pessoas que reconhecem a necessidade de serem curadas, restauradas em Cristo Jesus, de receber um perdão nessa noite para os seus pecados. Aqueles que não reconhecem essa necessidade, pode ficar sentado. Mas para você, meu irmão, minha irmã, que reconhece diante de Deus e humildemente e publicamente, você declara: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que teu Espírito Santo me dê forças para vencer os meus próprios desatinos. Eu clamo nesta noite, Senhor, para que o teu Espírito Santo possa
atear esse fogo pentecostal no meu coração, na minha alma, de tal maneira que tudo aquilo que não te agrada, que não está de acordo com a tua vontade, seja eliminado da minha vida. Eu preciso de ti, Senhor Jesus. Eu vim nesta casa na noite de hoje, porque a minha alma anseia por ti. Eu preciso de ti, Senhor. Eu quero ter um encontro contigo, Senhor. Um encontro que transforme a minha vida, um encontro que transforme a minha natureza pecaminosa, que transforme o meu interior, a minha maneira de pensar, de ver. Eu quero ser uma nova criatura, Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, está ansiando por isso nessa noite, eu quero convidá-lo agora para que você possa dar mais um passo em direção à bênção que Deus preparou para você. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui no altar do Senhor, aqui na frente, e nós vamos estar orando e abençoando a sua vida. Venha agora, porque o melhor de Deus vai acontecer agora na tua vida. Enquanto isso, Mateus vai estar nos levando numa canção de adoração ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Somente aquelas pessoas que forem movidas pelo Espírito de Deus, venham, em nome do Senhor Jesus. Profetiza, minha igreja, sobre o vale de ossos secos. Profetiza e levanta um clamor. Poderoso é o teu Deus sobre o vale de ossos secos. Profetiza nova vida, santidade, abundância de verdade e alegria. Profetiza o amor, a pureza e o perdão, minha igreja. Profetiza que as muralhas, fortalezas do inimigo todas cairão, e os montes altos hão de se render. Profetiza em tua vida autoridade e poder, pois eu sou o grande, eu sou soberano e fiel, que adestro as tuas mãos nas batalhas para vencer. Tu és mais que vencedor, és canal do meu fluir, minha igreja.